Ok, gente, bem-vindos a mais uma das conversas do ciclo Lança Ignota, com continuidade essa série sobre futurismos. Está aqui com o Victor, escritor, pesquisador, doutorando da UNB, para falar sobre o dele, e eu vou deixar você explicando o seu material, que eu acho mais bacana, e fica à vontade, Victor, toca aí do jeito que você acha melhor, tá bom? Agradeço o convite. Como tem aquele visto acadêmico, eu fiz uns slides, mas fiquem à vontade para interromper, se quiser perguntar ou fazer algum comentário. Tá? Tá, joia? E aí, oi? E aí, só para começar, eu queria mostrar a definição mais aceita, né, na academia, que é a que diz que a ficção científica ela produz um estranhamento cognitivo. E isso aproxima muito da teoria teatral, porque esse estranhamento aqui é o distanciamento brechtiano. O especialista, ele é também especialista em Brecht. Basicamente, ele diz que as obras de ficção científica introduzem algo novo que vai estranhar a nossa relação com o mundo que a gente vive. E aí cria um ciclo em que a gente vai usar elementos da cognição, da ciência atual, para avaliar o que essa obra diz sobre o mundo de hoje. Então, o básico que eles dizem é que a ficção científica não prevê o futuro, como algumas pessoas insistem em dizer, mas ele serve de diagnóstico do presente. Quando a gente, apesar dessa relação com Brecht, quando a gente chega na pesquisas sobre as obras teatrais de ficção científica, há uma espécie de barreira, né? Esse Ralph Willingham, que eu trouxe aqui, ele fez um dos primeiros estudos sobre as obras, achou umas 300 e tantas. E ele afirmava que a dificuldade das pessoas perceberem as obras de ficção científica é que elas achavam que tinha que ter muito dinheiro para você colocar os efeitos especiais, para fazer uma obra de ficção científica, e nem não é tanto assim. Aí eu trouxe esse jornalista, Gustavo Fiorati, que ele repete o argumento em 2010. Né? Então, acho que a maior barreira do teatro de ficção é a percepção. É um pouco complicado. Só para exemplificar algumas obras da história da ficção científica no teatro, tem essa do Bernard Shaw, mais ou menos 1910, se eu não me engano. Tem algumas obras brasileiras, essas duas do canto esquerdo, Nova Viagem à Lua e Verne. O Verne, ele tinha o dinheiro que ele sobrevivia era do teatro, não da venda das obras mesmo dele. Ele não ganhava quase nada com a venda dos livros, era tudo com as peças teatrais. Alguns chegavam a repetir assim, umas 500 exibições. A de cima, o Arthur Azevedo, acho que todo mundo conhece como o pai do teatro brasileiro. Ele fez essa obra, que é uma opereta, chamada Nova Viagem à Lua. E, assim, ela pega algumas premissas da obra do Verne e transforma numa comédia. A Estátua Amazônica é até um pouco mais antiga, acho que é de 1850. Eu considero como ficção científica. E aí, Frankenstein, entre outras obras. Esse Hu, ele foi da onde que a palavra robô foi criada. E ela é uma obra teatral, né? Então, é muito interessante. Essa foto, na verdade, não é da peça, é do filme. Existem fotos da peça, mas essa aqui estava mais bonita, né? Quando a gente pensa no teatro de ficção científica, ele é muito amplo. Então, costuma-se fazer uma divisão em relação à proximidade da ciência de hoje e a distanciamento.
Eu acabei colocando a seta no lugar errado, mas do canto esquerdo, começando Partícula de Deus, Astronautas, e todas essas peças no meio, que são do núcleo Ciência e Arte no Teatro, elas são muito próximas de um teatro educativo. E as outras, elas tomam o aspecto científico como inspiração. Então, o Manifesto Ciborgue, ele pega o manifesto da Donna Haraway e meio como ficcionaliza para mostrar algumas das suas ideias. E o teste de Turing, a mesma coisa com a ideia de Turing, né? Uma peça muito interessante. É, algumas, alguns exemplos só para servir de, talvez, de inspiração. E aí eu coloquei só esses 5 tópicos para pensar alguns exemplos. Vamos lá. Aqui eu fiz uma outra divisão, que é uma divisão também comum nas pesquisas da área, que seriam as obras que elas seguem uma continuidade, eu não esqueci a palavra certa para isso, né? E outras obras que elas são divididas em sketches. O lado direito seriam obras, talvez com pouca continuidade, mas é, é, dividindo, não em atos, mas em sketches. São, são bem interessantes também, mas fica esse tipo de divisão. E também obras de ficção científica com tom mais sério e obras de comédia, né? O lado direito seria as de comédia. Mais especificamente para a dança, também tem uma história muito longa, né? Então, eu trouxe, aqui eu resolvi colocar o nome dos coreógrafos também. Então, no lado esquerdo, superior, seria a Clara Crocodila, que acho que isso aqui foi em 1980, se eu não me engano, baseado na música do Arrigo Barnabé. A diretora foi a Lala, não sei falar o nome, mas o coreógrafo foi o Klaus Viana. Não dá para perceber muito isso, mas foi uma adaptação interessante, porque essa é uma cena dos personagens numa prisão num futuro distópico. Então, eles usam roupas, preto e branco não dá para ver, mas são roupas metalizadas, né? Mais recente, teria Salomé, de Fausto Fawcett, feito pela Companhia do Urubu, que é um escritor de ficção científica bastante prolífico, do Rio de Janeiro. Descendo um pouquinho o Rito do Amor Selvagem, talvez fosse a mais antiga com relação com a dança, que é do José Agripino de Paula, e a Marista. coreografia da... Oi? Não, só vi que era Marista. É, ela fez outras coreografias porque não foi só essa obra, ela era casada com José Agripino, então ele fez fizeram 2 outras peças teatrais. Uma foi Planeta Mutante, que na verdade é uma peça com o pessoal dos Mutantes, Rita Lee, e ela fez a coreografia. E outra peça dele era o Tarzan Terceiro Mundo, também bem interessante. E no canto esquerdo inferior, essa que eu acho super legal, que é da Lígia Pato, e na verdade a peça em si, ela é complicada de se definir como de ficção científica. Mas, assim, essas formas, os retângulos são da cor laranja e as cones são da cor azul, e dentro tem bailarinos dentro, e eles vão fazendo a dança num quadrado. E a música é uma música eletrônica, e para a época era bem diferente, com sintetizador, entre outros instrumentos musicais. Eu acho que foi em 1968, se não me engano. E o coreografista foi o Gilberto Mota, que acho que ele é de balé contemporâneo, se não me engano. E ele tinha uma, um espetáculo que chamava Balé Contemporâneo, que era composto pelo balé concreto e mais um balé
que o tema era ficção científica, mas isso eu não consigo encontrar foto nem nada, e poucos registros. Assim. Mais algumas peças é, recentes. Essa do canto inferior esquerdo é muito interessante, que são os irmãos Migliacci, né? Que escrevi errado o sobrenome, mas a temática ela é bem, assim, daria para dizer que é como se fosse uma fantasia. Eles só caracterizam como ficção científica porque passa no futuro, e a peça ele dirige uma torre no meio de computadores, e os dois personagens eles descobrem que eles vão ser demitidos da fábrica. Então a peça inteira são eles tentando convencer o computador a que não demita eles. Mas é uma ficção científica muito interessante, foi escrita pelo Flávio, encenada pelos dois. Outros exemplos recentes, que é Arte de Encarar Medos, de companhia teatral, e aí eles adicionam uma outra perspectiva que está sendo comum, que é o uso da tecnologia. Nesse caso, são gravações, em cada um, em uma espécie de webcam. Essa foto, ela é da época da pandemia, mas a peça é de 2014. Então, já tinha, já tinha essa ideia. As mulheres de cabelo de metal, que está no canto inferior direito, também é uma peça muito interessante para pensar a perspectiva do corpo. Ela é uma adaptação, na verdade, de uma peça de ficção científica do mesmo nome, da Cassandra Hills, que é um romance, é muito ruim, mas a peça ficou muito boa. Né? Acontece. O romance, não sei se ela fez como sátira, mas isso não ficou bom. Na peça ficou muito boa. Outro uso, né, das estéticas, principalmente no figurino, a gente vê aqui, né, tem o atemporal de Circo de Sufoco, ele utiliza muito a imagem de um subgênero da ficção científica, que é o steampunk. Mesma coisa, esse vapor do grupo Cabrabão também usa essa estética steampunk. E é basicamente como se fosse um outro futuro da época vitoriana, em que o mundo foi, a tecnologia que ganhou o mundo é a tecnologia do vapor. Eu coloquei uma seta da relação do atemporal para o Frank I de Samuel Beck, porque as duas peças elas partem de uma perspectiva interessante, similar, na verdade, que é como se fossem versões de Frankenstein. Né? É, o, seria a criatura e o criador, os dois personagens, no Samuel Beck. No atemporal, ele cria um autômato, mas também tem a questão da criatura e do criador. Né? Marte, você está aí, é super interessante que eles criam essa atmosfera. Nada diria que é Marte, exceto a iluminação e a poeira que eles fizeram vermelha. É o suficiente para você dizer que é Marte. Sim. Deitada ali, acho que é a Selma Egrey, né? Já com muito mais dinheiro, muito mais efeito. Esse antigo, né, 2084, que é uma adaptação para o futuro da peça antiga, né? Uma estética completamente cyberpunk. Ficou muito interessante, muito bonito esteticamente. Não, não tem nenhum elemento de dança nele, mas é uma peça muito interessante. Essas aqui já há um pouquinho mais de trabalho, assim, naquele termo da arte total, do Wagner. Então, todos esses aqui são óperas de ficção científica. Esse ópera amazônica estrutural, ele discutiria muito bem com a apresentação anterior do amazofuturismo, porque, nesse caso, os Yanomami, eles atuaram na criação do não escreveu o libreto, mas
escrever a história da ópera. E aí ela é dividida em três atos, e eles utilizam todos esses recursos tecnológicos para fazer uma ideia do futuro. Então, no, no canto superior esquerdo, seriam os dois primeiros atos. O primeiro ato seria a conquista, o segundo ato seria a segunda conquista, seria os mineradores destruindo a Amazônia, e o terceiro ato, que é do canto direito, superior direito, seriam as conferências, que é no futuro tentando descobrir um modo de salvar o planeta. No canto inferior esquerdo e direito, uma peça muito interessante, que é esse Jaguar Cibernético, do amazonense Francisco Carlos. Também é uma peça de ficção científica, e eu peguei dois, dois trechos que seriam são quatro peças, né? Eu peguei duas imagens da segunda peça. Esse rapaz do meio, ele é um indígena Camaiurá, que vai virar o jaguar, né? Esse tal de jaguar cibernético. E aí ele começa a entrar na virtualidade, e, e, na verdade, a segunda peça que se chama Jaguar em Metrópolis, alguma coisa assim. E aí faz o diálogo com a obra de Fritz Lang também. Já esse no meio, Moto Contínuo, ele é uma ópera também, e é a chegada de um viajante no tempo, e ele pede que se construa uma, um objeto, que é esse moto contínuo, que é, na verdade, um objeto impossível, que a energia continua eternamente. Aí, para discutir um pouquinho da relação do corpo, nessas obras de ficção científica, há uma espécie de continuidade em quase todas elas. Essas obras aqui, elas não são óperas, mas são musicais. Trouxe só para ilustrar um pouquinho. Esse jukebox, ele segue mais ou menos a ideia do David Bowie. E o Rock Horror Show é uma peça muito interessante, muito repetida, né? Eu acabei marcando, ah, ela teve muitas mudanças de elenco, aí no meio está o Ed Star, mas aqui no canto direito tem o Tom Zé, né? E é muito legal que o Tom Zé, ele escreve várias músicas para a temática da ficção científica, e uma que dialoga muito bem com a ideia do corpo é essa música chamada Tatuarambá. Eu coloquei um pedaço da letra dele, ele faz a junção das tradições, o nome do CD é Ancas das Tradições, com a ideia do futuro, né? Os cristais da eletrônica, construindo o corpo. E, na questão do corpo, quase, quase assim, eu diria 60% da ficção científica trata dessa ideia de construir, de você poder construir o corpo. Coloquei corpo transhumano, mas vou até voltar aqui só para explicar. Há uma diferenciação entre pós-humanismo e transhumanismo. Quando a gente fala, só por falar, tanto faz, seria como se fosse sinônimo. Só que quando eu pego as correntes filosóficas, elas são diferentes. Então, o pós-humanismo dizem que é uma corrente mais europeia, já o transhumanismo mais americano. O transhumanismo seria como se você pegasse o seu corpo, tornasse, cortasse pedaços dele para você ficar mais eficiente, mas ainda humano, né? É uma mudança do seu corpo para melhorar a potencialidade. Já o pós-humanismo seria como se você acabasse seu corpo, tornasse outra coisa completamente diferente. Seria como se você fizesse uma união de você e o cosmos. Esse lado seria o mais pós-humanismo. Mas o uso comum seria como se fosse sinônimo, né?
voltando um pouco sobre a questão do corpo, a gente vê, às vezes, muito em performance, em peças com dança, essa questão que a cibernética permite que você modifique o seu corpo para a maneira como você acha melhor para as suas potencialidades. E aí, toda a argumentação teórica vem do Manifesto Ciborgue, da dona Haraway, que afirma, né, que a sua subjetividade ela é trespassada por várias pessoas, outras pessoas, e que você monta e remonta da maneira como você quer. Eu acho interessante, por exemplo, como isso já vem nessas peças e performances antigas, até nas croquetes. As croquetes, o nome já era gente computada, igual a você. Claro que era uma espécie de trocadilho, só que eu tive muita dificuldade de achar o texto original. Então, como eu fico aqui em Brasília, tem como você achar os da censura. Assim, havia muita referência eletrônica. Então, eu acho que essa ideia não estava aí à toa. Se é ficção científica ou não me importa. Mas a ideia estava lá. E já as outras, do lado esquerdo, as outras duas peças, elas já se admitem como ficção científica. E essa PPP, a posição paralela em palco, não lembro se ela é canadense ou se ela é francesa, a Fia Menard, ela é uma peça que ela interage, por exemplo, com robôs, é, com blocos de gelo, tudo para representar a transmutação do corpo dela. Essa foto é uma das performances mais recentes dela, mas ela já tinha performances mais antigas do início da transição de gênero dela. Então, esse gelo representava o derretimento do corpo e ela como se estivesse numa corda bamba, porque na verdade é bem perigoso. Ela fazia malabares em cima dos blocos de gelo. E é interessante essa afirmação dela em uma, uma palestra aqui no SESI, mas é recente, né? Falando sobre as obras dela. Eu não tinha vontade de escrever sobre o fim do mundo, pois creio que não quero viver o fim do mundo. Muitas das outras peças, principalmente das performances que envolvem o corpo, elas não estão lá mostrando a destruição do mundo distópico, assim, sem, sem otimismo nenhum. Talvez, eu acho que a maneira mais saudável seria entender dessa forma como a pesquisadora Jill Dolan fala, né? Que a utopia no teatro é você fazer uma mudança das energias para você pensar num futuro que é melhor. E volta de novo no Brecht, né? Porque ela usa a noção do gesto, né? Mostrando, você mostra pela dança algo que seria mais interessante do que o que a gente já tem, né? Nesse, nesse canto inferior esquerdo é outra peça, a Travesty, que ela foi escrita pela performer Dodi Leal, e na foto não dá para ver muito bem, mas o Robson Catalunha é quem fez os objetos cênicos, as partes tecnológicas, né? Aí, no caso, é uma peça dela se entendendo como ciborgue por causa de um acidente de bicicleta em que ela teve que inserir um monte de pinos nas pernas e reaprender a se movimentar, a dançar. Então, também é uma performance muito interessante. Ainda na questão do corpo, há esse conjunto de peças esqueci de escrever o nome, mas é da Companhia de Sacres, né? E aí se fez a humanidade ciborgue em 7 dias. Então eles dividem em 7 peças, com esses nomes, não amarás, não fornicarás, e discutem todas
limitações e possibilidades que um corpo cibernético tem. Então, por exemplo, o Não Amarás, ele retrata o sexo virtual, o sexo com bonecos, ou Não Amarás, não fornicarás. O Não Morrerás, que é o do canto inferior esquerdo, sobre a possibilidade de você é, ter uma longevidade maior. A gente, a gente vê notícias hoje daquele bilionário que pega o sangue do filho para tentar ficar mais velho, mas eles discutem bastante isso. Coloquei uns romances do Philip K. Dick, que são é interessante ver os reflexos disso em outras obras. Então, o Philip K. Dick, ele tem esse personagem, que é o Palmer Eldritch, e nas imagens dá para ver que os olhos são diferentes. O braço, uma mão é mecânica e a boca, não dá para perceber muito bem, mas ela é mecânica também. Na imagem do canto direito, ele está meio Salvador Dalí, já dá para perceber melhor a boca. E aí o que ele discute é que esses aspectos serão os aspectos negativos do corpo ciborgue. Não é só você se construir, mas se você tem um olho que é mediado pela eletrônica, o Felipe Frederico chama isso de irrealidade, porque não passa pelo seu cérebro, pode ser uma sensação completamente diferente. Já a alimentação, você não tem a possibilidade de transmutar qualquer coisa. E o braço cibernético é a alienação completa, que é a alienação do toque. É, Aí, como eu gosto de fazer lobby, eu trouxe minha peça favorita de ficção científica, que é essa Cuca de Tamandará, da Leila Assunção. A coreografia foi a última, acho que feita pelo Luiz Alberto Galícia, antes dele morrer de AIDS, em 1984, se não me engano. Dirigido pelo Jorge Sackler, que depois disso aí desistiu de fazer peças, só foi para a ópera. E é uma peça também muito interessante na questão do corpo. Eu acho ela até ela vem antes numa peça um romance que discute muito, que é o conto da Aya. Aí, no caso, a Leila Assunção coloca uma sociedade em que as mulheres elas todas são inseminadas artificialmente, a bel prazer do rei. E aí, é, essa a tal da Cuca, ela tem um filho sem permissão, de forma que não é inseminação artificial, é forma natural. Então, tudo que eles fazem é tentar abortar essa criança. Né? Aí tem esse relato dela, de como ela escreveu isso durante a censura, né, a castração maior dela. Então, é uma peça muito boa. É, essa em especial não dizem muito bem dela, é, mas, bom, como eu sou lobista, eu digo que é muito boa. Né? É, Voltando um pouco para a perspectiva teórica, a Jill Donald, novamente, ela traz essa arremate sobre o que ela acha que é uma pequena teatro, e eu acho muito interessante. Né? Então, seria esse momento que você vê na movimentação do outro algo que torna a vida boa de se viver, né? Eu diria. Intenso, um momento intenso de contato. Né? Aqui, um outro segmento da minha apresentação, acho que quando o Tom me chamou, ele pediu para falar algo sobre uns artigos que eu fiz antes. Então, só para mostrar algumas das vertentes estéticas que estão sendo usadas hoje bastante, o afrofuturismo tem se usado muito. Então, tem essa peça Black Breath, que ela é muito interessante, e já bom, discute Brecht também,
Tem toda a perspectiva de futuro, e eu acho o legal o diálogo, que eles adaptam a peça Lucille, do Brecht, é, colocam juízes, e aí os juízes, eles têm olhos cegos, boca que não consegue comer nada, e não tem mão. É igualzinho a peça do Philip K. Dick e de algumas outras que a gente vê discutindo sobre o ciborgue, né? A peça na mídia não, que ficou muito famosa. O Aldeia Anunciação tem outras peças de ficção científica, que eu esqueci o nome, mas estão num livro chamado Trilogia do Confinamento. Ah, aí no canto, no meio, na verdade, abaixo, essa Neptune Force, que é na verdade é um filme, né? E ele é um filme de Ruanda. E assim, só a estética que eles colocaram no filme, ela é maravilhosa, né? São hackers tentando roubar uma mineradora para conseguir ter, né, corpos melhores, né? Eles foram eh, retirados da possibilidade de terem corpos saudáveis, né? No canto inferior esquerdo, essa belona de Stories of Philly, eu coloquei ela aí só porque, na verdade, o afrofuturismo, a discussão teórica dela é muito longa, né? Já começou nos Estados Unidos. E um dos autores de ficção científica que são os desencadeadores de toda a discussão sobre afrofuturismo é um tal de Samuel Delany. Aí ele fez uma peça que se chama Dalgreen. Peça não, romance. É um romance de 800 páginas. Conseguiram adaptar isso para uma ópera que se chama assim, Bellona de Stories of City. É muito difícil, mas conseguiram. São telas simultâneas. E a peça da Albuin, ela envolve como se fosse uma cidade que está o tempo todo mudando. Então, é muito complexo. Conseguir isso é um feito. Aí no canto inferior direito é um romance do Fábio Cabral, que tem escrito muitas obras de afrofuturismo, e ele próprio propõe outra estética que eu acho que é cybermacumba, na verdade, ele chama. Também é interessante. Também algumas pessoas falam sobre um tal de afrofunk, né? Mas, assim, as proposições teóricas não divergem, é mais a estética escolhida. Aqui o Amado Futurismo, de João Queiroz, como já foi falado ontem, acho que não precisa repetir. É, algumas, assim, ele comentou das críticas que algumas pessoas faziam sobre ter braços de metal, mas eu não vejo muito sentido. Mas a estética dele é maravilhosa, né? Ainda não há nenhuma obra que siga direitinho essa estética. Há algumas aproximações, mas é, vamos ver o que o futuro diz, né? Outro movimento estético que tem se tornado comum na ficção científica brasileira e causou uma certa controvérsia é esse aqui, que chamaram de cyber-agreste, e é feito pelo gaúcho, né, Vitor Widergran. E causou uma controvérsia porque algumas pessoas no Nordeste não gostaram da insistência sempre no cangaceiro. Disseram que é uma visão estereotipada. Mas é uma opção estética, né? Essas pessoas que não gostaram resolveram criar um movimento que é o sertão punk. E aí eles traduziram o manifesto, todas as ideias que está escrever. Só que ela funciona mais para a literatura, porque como ponto de como a estética visual, a estética dele é a estética do cyberpunk, basicamente. Então não há muita diferença. Mas na literatura há, né? Por fim, o futurismo indígena também é algo que está tomando muita força. E eu
é, assim, se a gente poderia chamar aquela da Amazônia, a ópera Amazônia Cultural, de futurismo indígena, já que foi feita pelo Yanomami. Essas aqui, essas obras são do Jair Esbel, que acho que ele morreu em 2020, se eu não me engano, 2021. É uma pena, que ele é um artista maravilhoso. E aí ele estava envolvido nessa peça, que é Macunaíma, o mito através dos tempos. No caso, não é uma. Pode se discutir, talvez seja uma peça de ficção científica, talvez não. No caso, seria as pessoas estão numa conferência na eh, casa Maria de Andrade, e alguns indígenas para falar, e aí o fantasma do Mário de Andrade aparece. Então, vai ser toda a discussão teórica sobre as apropriações do Mário de Andrade, do mito, da história do Macunaíma. E aí tem os indígenas Macuxi, indígena Pemon, e aí eles vão conversando com o Mário de Andrade, né? Que é o fantasma. Então, talvez fosse mais fantasia do que ficção científica. E, por fim, esse é um manifesto muito legal de um dramaturgo grego, que ele criou esse movimento, que é o Cyberorchid, e aí ele é organizador de uns eventos de teatro de ficção científica, que é o Talos, né? No ano passado, um escritor carioca, o Fábio Fernandes, fez uma peça, todo ano ocorre. E aí ele coloca esse manifesto, né, ressaltando a proximidade, né, da ficção científica com os mitos do passado, né? É bem interessante o manifesto dele e também o resgate de obras que ele faz, né? Minha apresentação é basicamente isso. Eu agradeço. Coloquei essa foto aqui do lado direito também, só para colocar as inter-relações que existiam. Esse Moisés Wallstein, escritor de ficção científica também, ele é o fundador da editora Perspectiva, que é a maior editora de livros de teatro. Ele fundou com Jacob Ginsburg, né? Assim, a rede de relações é gigantesca, mas enfim, é isso. Se vocês quiserem fazer comentários, reclamações, ou ver mais algum, eu volte, algum slide. O Tom não foi atender a porta, então vou ficar passando aqui. O Maurício, que falou ontem, perguntou para o João se ele estava fazendo pesquisa com os povos indígenas, não foi? Foi perguntado isso, né? Não, não fui eu, foi outra pessoa que fez a pergunta. Ah, perdão. Não, tudo bem. Ô, Vini, sabe o que esse último trabalho seu, ele se encaixa muito dentro dessa temática, né? Aquele solo. É muito interessante quando ele abordou essa questão. Eu lembrei imediatamente desse seu solo. Tem muito, né, de ficção científica. Não, Esse total, solo. fiquei Hã? fascinado, assim. Não, eu fiquei fascinado de ver, porque a gente foi mais no caminho da conceituação da Dana Haraway. Mas aí eu fiquei, tipo, Aham, e aí eu fiquei chocado de pensar durante vendo as imagens, assim, que a arte, ela se detém não só em reinventar essa ideia de futuros, mas de pensar
o que isso implica na linguagem, enquanto reformulação também, né? Porque isso não é uma questão estritamente filosófica, conceitual, isso implica no método de como fazer, como conceber, porque eu fiquei pensando que o avanço tecnológico, especialmente quando o Vitor traz que ele convoca limites e aspectos negativos, né? Mas existe um cálculo de inventar um futuro a serviço da potência, a partir de, sei lá, corpos protéticos e tal, mas que também carrega seus segredos e seus mistérios, assim. Eu acho muito bonito nesse sentido ver essa ideia de trazer futuro para linguagem e ao mesmo tempo se colocar numa simbiose que você não sabe o quanto que ela pode se desenvolver ou o quanto ela pode fracassar, né? Interessante. As especulações sobre a linguagem na ficção científica elas são muito interessantes. Eu acho que teve uma que virou um filme, que é a História de Minha Vida, virou um filme, não me lembro, mas é uma obra de Ted Chiang, também faz uma discussão bem interessante sobre a linguagens não sequenciais. Mas tem uma mais antiga, que é, é bem legal porque é próxima a nós, que é de chama de embedding, né? E aí, no caso, ela pega esse conceito e ele inventa, na verdade, que é o center embedding. Imagine a palavra, você faz ela em, em cubos, por exemplo, 3 cubos. No caso, você colocaria algo no meio. E é muito difícil ter uma língua que coloque algo no meio. Você geralmente coloca um prefixo e um sufixo na criação das palavras. Aí esse cara, ele coloca esse tal de center embedding. Só que a discussão que ele faz é pensando numa linguagem dos povos indígenas que é acho que é da região de Roraima, que é os Pirahã, tem a língua considerada uma das línguas mais difíceis do mundo. E, e aí, a ideia algumas das ideias do romance são um antropólogo tentando ver se eles entendem esse tal de center embedding, né? Um romance muito doido, mas é divertido. E outra obra que também dá para pensar nessas vantagens de mudança do corpo, uma muito curtinha, mas assim, muito bonita, especialmente se for para pensar no fazer artístico, é um conto, um tal de Alastair Reynolds, que é Zima Blue, e adaptaram para o Lord Death Robots, que é aquela série da Netflix, fazem curtinha. Aí um Sim. episódio chama Zima Blue. E não sei se vocês assistiram ou se eu posso falar, se seria spoiler, mas enfim. Pode falar. No caso, o personagem, ele me parece que ele foi inspirado naquele artista, o Rothko, que ele criou a cor de azul específica só dele, e patenteou. Né? Aí o conto começa com essa mistério, né? Porque o Zima Blue ele nunca fazia entrevista, chamou a moça lá e a questão é que toda a obra dele é na criação de um quadrado azul específico, né? Eu acho que, na verdade, é melhor nem parar de falar. Vale muito assistir, porque é muito curto, é 10 minutinhos. É, se não tiver Netflix, é facilmente pirateável. Então, vale a pena para pensar a questão do corpo não fazer assim. Ô, Vitor, eu tenho uma pergunta, Ah, né? Pode até te parecer um pouco idiota, mas eu fiquei curioso. Os temas que permeiam a existência de alma,
vida após a morte se encaixa dentro dessa panorâmica de ficção científica? Existe alguma coisa que relaciona? Existe muito. Na verdade, algumas pessoas, assim, por exemplo, o Asimov, que é considerado um dos maiores escritores de ficção científica, ele fala que, na verdade, a ficção científica é o mito, né, do antigo. Então, toda a questão de alma está incluída aí. Ah, Agora, eu estou me lembrando de um romance muito maravilhoso que, em inglês, se chama The Sparrow. Eu acho que foi The traduzido, Pharaoh. eu não me lembro exatamente, de Mary Russell, alguma coisa assim, o nome da escritora. Mas a questão é a seguinte, é, em outro planeta, é, jesuítas vão para outro planeta, com os alienígenas. Toda a questão é, eles têm o pecado original ou não? Eles têm alma ou não? Então é uma discussão, é uma rediscussão sobre o que se passou na científica, né? Nossa, porque pensava, o indígena tem alma ou não tem? Só que nesse caso adicionava algo a mais, porque primeiro são alienígenas, segundo, na teologia dos humanos que enviaram esse Jesus, eles estariam fora do pecado original. Então, será que pode ou não convertê-los? Aí essa especulação filosófica inteira do Eu romance, li. né? É muito Interessante. interessante. É. Ô, E, Vini, quando você pesquisou esses seus trabalhos solo, tinha essas questões de pensar no um corpo que permanece, que não permanece, um corpo que se transforma ao longo do tempo e que assume vamos dizer, materialidade um pouco mais refinada, vamos dizer assim, porque tem aquele momento das projeções, né, de imagens do seu próprio corpo em cima do seu próprio corpo, que dá uma ideia de entradas e saídas da sua própria alma de dentro do seu corpo. Eu não sei se isso foi uma pesquisa real, profunda, ou se foi somente uma ideia, uma questão estética que apareceu no seu trabalho. Quando a gente estava pensando uma alguma forma de materializar o que seria uma ideia de corpo-máquina, que intitula o nome do trabalho, a gente queria investigar como seria possível colocar tudo isso que a gente considera como humano ou orgânico no mesmo patamar do que a gente considera sintético e artificial, no sentido de que toda materialidade fabricada pela humanidade, ela provém de recurso mineral, de elementos daquilo que produz vida também. Então, todas elas, num sentido de pensar, tinha um pouco a ver com essa tradição de pensar que o futuro é ancestral. Se o futuro é ancestral e ele bebe de memória, e ele bebe daquilo que foi vida para se tornar artifício, essa união ela pode ser uma potência para o divino. Que tinha um pouco a ver também naquela ideia alquímica do Rubedo, sabe? De você assentar os pés muito fincados ao chão, se relacionando com a materialidade e os poderes da vida e as forças atuantes, para aí sim se revelar espiritualmente, né? Então isso acho que Isso. foi muito, isso foi muito marcante para a gente entender primeiro que essa ausência de o limite de permanência está muito vinculado com o efêmero, tem a ver com o instante de conexão, e o divino ele acaba também abrindo um leque no sentido assim do que é sublime, encantador e a gente pode positivamente dizer mais belo, não sei, também está dualmente relacionado com o profano, né? E em tese, ultimamente a gente tem se relacionado com a tecnologia de uma maneira distinta, apartada e às vezes condenando ela porque ela tem nos adoecido aos usos sociais que a gente dá para a tecnologia, sei lá, seja a internet ou como o grande capital se apropria da tecnologia para inserir no nosso modo de vida no formato de mercadoria, tem nos tornado dependentes, viciados nessas novas tecnologias, né?
E aí a Uhum. ideia era dar alguns passos atrás para reconhecer o divino em nós. Acho que aquela cena que você comenta tem a ver com isso, Uhum. de ser um espelho que ele é confuso, mas ele também é sobre nós. Interessante, a minha percepção é completamente distante, né, dessa sua explicação, assim, o que eu percebi, né? Mas é muito interessante, porque dá a impressão que o seu corpo é um arcabouço, né? E está sempre em channeling. Como fala channeling? Tá Tono. segurando. Channeling é Canalizando. canalizando energias que não são suas, né? Que eu acho que se, o Vitor pode dizer se isso realmente, e se essa também é uma outra questão que se enquadraria dentro dessa temática de ficção científica, um corpo arcabouço que é capaz de acessar outras energias que não a dele. Sei. Que curioso agora para me aprofundar e aprofundar essa pesquisa, até mesmo para criação coreográfica futura. É um tema interessante. Eu acho que cabe porque, na verdade, cabe tudo, né, na ficção científica, né? E já foi, até que há uma discussão, mas eu vi isso em romances, né? E aí alguns romances brasileiros, né? Eles pegam a perspectiva de Umbanda, né? Então eles vão adicionando no, no, no romance todo o ideário do Umbanda, então vai discutindo essa questão de canalizar algo que não é você. E Ah, um romance recente que pega um pouquinho disso é um chamado Distrito Federal, do Luiz Brás, que é o pseudônimo de Nelson de Oliveira. E aí, no caso, são por meio de um jogo virtual que as pessoas é, vão voluntariamente, elas abrem espaço para elas canalizarem seres do folclore brasileiro. No caso, Saci, né, o protagonista do romance Episódio, né, que na verdade é o romance Episódio, é um curupira, né, mas há todo que jogo, ótimo. hum, e aí ele vai discutindo essa questão da existência de perfis em você. Você pode ir mudando eles, cambiando o tempo todo. E é um, uma obra bem interessante. Ela é Beleza. relativamente grande, mas como é um episódio, são frases curtas. E, então é, é bem amplo a temática que se está. Aí, Tono, temos um potencial aí de pesquisar, porque não tem ninguém mais que conheça de Umbanda. Ah, mas tem muita coisa mesmo que dá pra. Porque, por exemplo, se você for para pensar, mesmo quando você pega quadrinhos, por exemplo, super-heróis, né? Eles todos são. Tem a quantidade de super-heróis que canalizam entes cósmicos para viagens interplanetárias, do tipo, não tá. Tipo, energia psiônica, energia não sei o quê, a, os braceletes que transportam você entre dimensão e outra e troca seu corpo, ah, o tropos da ficção, por exemplo, desse tipo. Tem bastante coisa. Então dá muito para pegar matéria daqui, do tipo, por exemplo, essa ideia de, por exemplo, de centelha por exemplo, no candomblé se fala muito, né, do tipo dessa microcentelha, essa ínfima centelha que incendeia e excorpora e excorpora e excorpora o orixá que te habita. Isso daria, por exemplo, só isso é pano para manga para, por exemplo, um campo ficcional para fazer muita coisa, por exemplo, de matéria-prima. Falar de elementais, né? Elementais, no caso. Na Interessante, porque própria são... coisa de você falar que uma centelha ínfima é capaz de transformar do tipo o corpo inteiro, energia é um dos tópicos, por exemplo, que vai sempre estar ali, do tipo,
sempre é uma das questões ali que estão sempre numa dramaturgia da ficção científica, né? A transformação, Entendi. daria... Tem muito material, na verdade, eu acho que esse é o ponto, né? Tem muito material de pesquisa para fazer isso. Por isso que eu fico fascinado com os desafios, assim, quando eu vejo esses desafios de pôr isso em cena. Entendi. Eu acabei colocando no resumo, que ia falar um pouquinho sobre isso, né? E falei pouco, mas realmente Sim, questão de efeitos é muito desafiador. Por isso que a maioria das obras elas são infinitas. Mas eu me lembro de um exemplo antigo, que eu achei super legal, que o relato da pessoa é que Ficou mudo. ocorria uma invasão Daqui a alienígena. pouquinho. A invasão alienígena era um spot de luz solto, assim. E aí o pessoal do palco fazia, e, e, e aí o espectador se vira para imaginar isso. É só sim. um spot de luz com a gelatina numa cor diferentinha, voando assim, num pêndulo, e aí é a invasão alienígena. Né? Mas E, você tem aqueles... Eu me lembro que acho que quando foram gravar os Solares, a ideia era não tirar nunca a câmera tipo, era não ter nada de espaço. O ah, espaço era só o cenário onde tudo ia acontecer. Tipo, e aí, tipo, ou seja, tipo, existe um enquadre da ficção também, né? Tipo, porque você tá falando de temas, de alguns temas que são, por exemplo, quando você vai num Eu, Robô da vida, quando você pega a obra do Asimov, por exemplo, falando sobre os princípios de robótica, etc., quase sempre o quesito das princípios de robótica está tocando sobre o assunto de alma. Então, ou tá sobre, tipo, quando você fala do Blade Runner, você está falando do assunto do que determina o humano. Então, você fala sobre amor, você fala sobre ódio, você fala sobre essas questões, do tipo, e esses enquadres possibilitam novas abordagens, esses enquadres imaginativos. é verdade. No caso dos Solares, também tem essa abordagem do Tarkovsky por causa do escritor, o Stanislaw Lem. Ele queria realmente que fosse a mais intimista e que não tivesse nada é, dos efeitos especiais, porque na época que ele escrevia, ele era de um grupo que era contrário aos outros escritores de ficção científica do que eles faziam na época, né? A space opera dele. Então ele segue essa linha também por causa do escritor. Então, ficou maravilhoso. Pouco traduzido. Muito bom. Eu acho que um professor daqui da UNB que tem traduzido a obra completa dele um dia faz. Hum. Ô, Ah, Vitor, você mora aqui em São Paulo? não, eu moro em Brasília. Em Ah, em Brasília. Brasília. Né? Eu me lembrei agora de uma coisa também que o Vini falou, e, e lembrei de uma escritora, na verdade ela é teórica, né, da performance, que é a Diana Taylor. E aí ela tem o livro dela que é Arquivo e Repertório, alguma coisa de performance. O subtítulo é alguma coisa de performance. É, e aí ela fala uma coisa que causou uma reflexão interessante. Seria como se o mundo ocidental, visto de uma maneira restrita, né? No caso Europa, Estados Unidos, seria mais focado no trabalho arquivístico, né? A palavra em si, e a memória fica é, colocada nesses dispositivos técnicos. Né? Já os povos originários, eles estariam mais vinculados à questão do repertório. Então, eles sempre tinham que, para manter sua
memória, colocar ela no corpo. Então, eles faziam várias performances de dança para fortalecer esse tipo de memória. Aí ela coloca alguns exemplos de transculturação que eles vão fazendo para manter a memória deles no contexto de conflito. Só que a reflexão que eu achei mais interessante é como, na verdade, os mais tecnológicos hoje, no mundo de hoje, são os povos originários, porque eles já estão acostumados com essa ideia de você constrói o seu eu, você tem perfis, eles são os mais adaptados ao tecnológico, né? E aí tem muita discussão nessa área. O Laimer Garcia, da Unicamp, ele fala muito sobre isso, como os indígenas são, na verdade, os xamãs tecnólogos, todo um campo muito longo, assim, eu não consigo falar, mas eu achei interessante isso, como na verdade nós somos desadaptados no mundo virtual, não eu. Eles não são porque a memória, no caso, está instalada no corpo, é isso? Ela é presenciada cotidianamente no corpo? Eu não entendi bem. Por que que eles são os grandes tecnológicos, né? Os, as entidades que acionam essa tecnologia? Acho que eu não entendi bem. Acho que eu expliquei mal, mas assim, hoje a nossa maior forma de comunicação é o YouTube, são vídeos, por exemplo, que já incluem o áudio. Ela não é necessariamente o monopólio da escrita vai ser o monopólio do poder, né? Como estão acostumados a performance, a manter essa memória no corpo, eles já teriam uma espécie de boa familiaridade com a forma de como a cultura se movimenta no dia de hoje, no virtual. Seria essa Ah, a ideia, ok. né? Entendi. Porque antes era a escrita e o arquivo era o essencial, mas é cada vez menos, é cada vez mais o virtual e o performático que ganham preferência, né? Interessante isso. E assim, a gente vê de uma maneira negativa também, como essas performances políticas, elas envolvem mais a fazer barulho do que você ver os dados, ler as coisas. Essa parte arquivística está perdendo poder. Mas assim, eu tô dizendo em 2 minutos que ela explica em 400 páginas, muito melhor. Então, Depois você poderia passar esses títulos que você mencionou. Teve um outro aí também que eu me interessei, que é esse sobre a Umbanda, ficção científica, que Eu você acho que é o livro do falou. Fábio. De quem? Acho que é o livro do Fábio, Fábio. do não, Cyber não, Macumba, o do Fábio usa também. Do que o Fábio Fábio lida usa, bastante com isso. só que eu tinha falado era do Distrito Federal, né, do Luiz Bravo. Exato, Ah, Distrito sim. Federal. Se Hum. você puder passar depois para a gente os títulos, eu agradeço. É, eu escrevo aqui no chat e Nossa, fico me passa dando. depois, porque o chat sempre desvanece depois, tipo, e aí eu peço para você me mandar depois pelo WhatsApp, eu encaminho para eles. Beleza. Gente, mais alguma questão? O Vini tem, tá com a carinha de quem? Não, mas é que esse assunto para mim é puro fascínio. Se deixar vai a noite inteira, é bom pôr um teto. Então, não, para mim minha grande questão assim é na discussão sobre se esse futuro que às vezes a gente inventa e ficciona e às vezes tenta trazer para a cena, às vezes com elementos da cena, da arquitetura cênica, como o Vitor colocou lá no começo, quando ele vai para o corpo, eu percebo
que aí a gente ainda tem uma resistência ao fazê-lo, no sentido de tratar como adereço. Como que eu posso explicar assim? Tem muita gente que já experimenta isso do ponto de vista ocidental, claro, nas suas relações mais internas de corpo, quando, sei lá, implantam sensores sísmicos na planta dos pés, e aí, a depender de qual que é o abalo sísmico em cada região, no lugar onde está, esse sensor ele aciona e você vive uma experiência que é integrada com aquilo. Eu sinto que tem uma dissociação ainda no circuito, pelo menos das artes cênicas, em entrar na sala, no bolo que é possível se fazer. Às vezes eu tenho uma sensação, enquanto linguagem, que acaba se tornando uma salada mista, uma reunião que ela ainda não se cose junto. E aí, às vezes, o corpo ele vira também uma ferramenta. Isso é uma inquietação assim, de quando eu assisti obras que estavam falando sobre ficcionalizar a escultura e jogavam para dentro da cena elementos é, criativos para tentar fazer alusão a isso, ou seja, dar uma hipótese, uma sugestão disso, mas é menos implicado do que me parece o futuro. Eu tô assim, dando voltas, mas no sentido de que talvez a radicalidade do que pode ser esse futuro, a gente, quando leva para a cena, não traz com a devida... Ah, Com a atenção que deveríamos eventualmente ter, mas aí teríamos que ter essa perspectiva, né, da qual estamos falando agora. Muitos coreógrafos, muitos criadores não têm essa perspectiva, né, da ficção científica. Eu acho que é disso que você está falando? sim, da ficção científica e da ideia de inventar futuros, criar uma poética que Ah, aborde a invenção de futuros. tem, ok. Acho que nesse sentido. Mas em síntese, agora sintetiza. Não, a autocrítica é meio que autocrítica como um fazedor de quem está também pesquisando isso e tal. É, é que às vezes a gente formula para fora da gente. Então, será que é isso? A gente formula a obra que a gente pensa em corporificar para fora de nós. Ou seja, para querer dizer isso, eu vou usar desse método e tal. E, e não sei, a minha impressão de que trazer o futuro para hoje também é se colocar num exercício, como vou dizer, imaginativo do futuro que desejamos. E eu sinto que às vezes a ficção científica, ela, especialmente na cinematografia ou até nas ideias de cartoons, assim, ela aponta muito sobre o uso social dessas tecnologias, né? Os carros voadores, enfim, as formas de comunicação, né? Que hoje a gente já vive essa, que há 30, 40 anos não seria possível, como uma videoconferência, por exemplo. E o pensamento sobre corpo, sei lá, que começa desde o uso de uma prótese, de uma bengala, ou do uso de um óculos, e depois um rim eletrônico. Acho que isso ele é um acontecimento corporal que às vezes a gente deixa passar. Esse novo comportamento postural que a gente tem inclinado para os celulares, ou a ansiedade gerada diante desse volume de informação em redes virtuais, enfim, a intensidade de como a gente está absorvendo a quantidade de luz de uma tela. Acho que tudo isso, enquanto pensamento de corpo, faz, para mim, na minha opinião, faz parte de pensar essa linguagem de futuro, porque ela está acontecendo. Não sei se eu entendi completamente, mas eu acho, pelo menos a minha impressão, às vezes, quando eu vejo algumas peças, que elas colocam só um breve elemento da discussão de corpo ciborgue no conjunto da peça. Aí me parece que fica diluído. Então, eles não colocam uma ideia de futuro muito clara. É, isso seria mais
Acho que, para o meu gosto, que ele tivesse sido mais trabalhado. Mas aí vai de espectador para espectador, né? Porque eu trouxe para essa imagem de volta, porque a discussão do futuro na ópera amazônica cultural, ela é muito bem dividida. E ato 1, ato 2, ato 3, e eles repetem, eles chamam ao espectador para que ele avalie realmente a questão do futuro. Então, ela está muito bem colocada. Quando é mais difuso, é mais complexo você ver qual futuro eh, que eles estão querendo dizer, ou talvez qual mensagem que eles querem passar. Mas também é interessante, porque aí o espectador ele vai para a casa dele depois, geralmente, porque às vezes não é no momento da performance, mas voltando para casa que ele começa a pensar. Então, assim, esse futuro não é desejável para mim. Né? Se for mais ou menos isso, eu acho que esse dilema é impossível de resolver, e aí essa discussão existe desde o início da ficção científica. Então, né, a questão de você ser mais claro com o que você quer, ou colocar várias linhas de potencialidade em vários futuros, né, não há limite nessa discussão. Mas então, Vitor, então não é uma questão de como o espectador vai absorver ou não a obra, é uma questão de quem produz o material com a convicção de uma clareza e uma linha de dramaturgia centrada nessas questões. Eu acho que o público ele vai absorver o trabalho independentemente se tem informações sobre essa questão ou não. Cada um vai criar a sua imagética a partir disso. Mas eu acho que você está falando mais de quem compõe, não é? Você falou assim, para mim não faz diferença, porque no final você absorve de qualquer forma. Mas não é uma questão dos fazedores de arte, no caso, os diretores de teatro ou de dança, que tentam abordar esse tema, que deveriam abordar com mais embasamento, né, dramaturgia, vamos dizer assim. Sim, eu acho que o produtor ele vai estabelecer as possibilidades da recepção que ele quer, né? E aí, dentro dessas possibilidades, cada um vem com a sua bagagem e consegue interpretar de alguma das maneiras que o produtor colocou lá como possível, né? E é o que eu estava querendo dizer, é que no âmbito da produção, pelo menos, desde a discussão do literário, já havia essa discussão de você ser mais claro e específico no tipo de cultura que você acha desejável, que você quer que o leitor, o espectador capte, ou que você seja mais difuso e coloque várias possibilidades para que o espectador decida. Entendi. Assim, não há, não que eu saiba, né, não há resposta certa para essa solução. Eu, como espectador, eu prefiro que seja mais claro e mais profundo, né? Uhum. Mas Sim. acho que não há garantia. Né? Garantia não é a palavra certa, né? Mas não há assim como saber perfeitamente como é que a pessoa vai captar, né, Absorver aqui. a questão científica, né? Ainda mais assim, no Brasil, como a gente tem uma dificuldade de entender a ficção científica brasileira como ficção científica. A ficção científica é a ficção científica dos outros, né? Dos americanos, dos europeus. Sim, é verdade, interessante. Porque quando se fala, por exemplo, é possível estabelecer essa temática falando de Umbanda, soa um pouco divertido assim para mim, sabe? Tipo, talvez se eu não tivesse agora te escutando, e talvez se eu não tivesse tido esse contato com você e compreendendo um pouco mais, talvez eu não levaria a sério como espectador, sabe? Ou uma pessoa abordando uma temática sobre um bando e dizendo que é ficção científica. Você entende o que eu quero dizer? Eu entendo.
Mas depois, quando você fala que esse corpo arcabouço, que acessa ancestralidades, que viaja no tempo, aí eu compreendo. Isso realmente, se muito bem feito, pode denotar realmente uma temática de ficção científica. É interessante. Então, como você começou falando, né, tudo é possível, né? Mas quando você fala tudo é possível, ao mesmo tempo você precisa saber introjetar toda essa temática dentro dessa produção, né? Então, você quer falar sobre ficção científica, eu digo você, o criador, no caso, quer falar sobre ficção científica, é necessário ter um embasamento e um conhecimento, né, sobre ficção científica. Não dá para fazer aleatoriamente, com alguns elementos, e dizer que é ficção científica. Eu acho que, assim como você, eu acredito também que, eu acho que o mergulho no fazedor de arte, ele, neste caso específico, ele precisa ser mais profundo, que é um tema tão vasto, mas ele precisa ser abordado com interesse, eu acho. Eu fiquei muito curioso. Então, vamos pesquisar sobre ficção científica. Eu acho interessante a gente ver os casos da história do teatral, das peças, né? Como elas são recebidas. O Rock Horror Show, eu vendo Eu amo. muito bom. É muito bom. Tirando a última, né? Que o diretor era transfóbico, né? Fazendo a peça. Tirando, exato. Mas é muito boa a peça. É. Ah, na primeira, que eu mostrei, que tinha o Tom Zé, a, as resenhas nos jornais, elas sempre chamavam de ficção científica, né? Para falar mal, né? E aí havia Ah, muitas peças da mesma época, às vezes dos mesmos autores, que tinham temática até que se passava no espaço sideral, não eram chamadas de ficção científica, eram chamadas de qualquer outra coisa, geralmente hum, fantasia, né? Às vezes nem comentava, porque até a década de 80 e pouco, a ficção científica no Brasil era vista como juvenil, uma coisa de criança. Então, há essa espécie de barreira. E aí, na pesquisa que eu estou fazendo, assim, de um hobby, na verdade, que não é o tema da minha tese, é, eu encontro muitas obras de ficção científica de autores consagrados. Hilda Istner, por exemplo, em Caio que Fernando eu Vieira, amo. temos Zona Contaminada, que agora vocês estão fazendo umas adaptações em vários, né? E aquela peça que eu estava fazendo logo, Cuca de Camaiorá, ela é super interessante nesse ponto, porque ela começou como uma peça trágica, né? Na verdade, era uma tragédia. Depois, passou anos sem conseguir ser encenada. Depois ela virou um musical. Na original, chamava Cuca de Camaiorá, a autora chamou a peça de uma ficção científica misturada com conto de fadas. Ok, ela chama dessa forma. Aí a peça ganhou um prêmio. E aí, quando eu vejo as críticos esquecem a parte de ficção científica. Entendi. E não faz sentido a peça se você É, tem um elemento da ficção científica. Porque no ano que ela escreveu, 1986, da forma que ela colocou, inseminação artificial ainda nem existia. E tudo bem, essa parte da tecnologia não é o principal, ela é um elemento que ela coloca para deixar estranha a realidade. O principal que ela coloca é o regime distópico lá, que é o regime da ditadura, que está controlando o corpo de todas as mulheres. E só pode produzir o mesmo, porque a inseminação artificial
feita pelo cientista do reino que ela inventou, todos os, todos os filhos são feitos de imagem artificial do próprio rei. Então, é uma sociedade que só cria o mesmo, que só quer criar o mesmo. Né? Ô, Vitor, o que que do Caio Fernando de Abreu é tido como ficção científica? Não, tem duas. Uma é a Zona Contaminada, Zona contaminada. Um futuro pós-apocalíptico. Tem outra que eu esqueci o nome, mas assim, é uma muito comum para a época também, que é uma peça que se passa numa casa e aí no lado de fora vai acontecer o apocalipse. Eu digo que é muito comum porque na época havia muito né, temor de uma nova guerra nuclear, que era o auge da, da discussão sobre a Guerra Fria, né? E, enfim, muitas obras tinham um acontecimento da pessoa estar em um lugar qualquer, geralmente uma sala, e já já vai ocorrer o apocalipse de alguma maneira. Me fez lembrar de uma canção do Eduardo Zeck, né, que fala exatamente sobre isso. Não sei se você conhece. Eduardo Fala Zé, de Eduardo do Zeck. Tem uma canção dele que fala sobre esse apocalipse que está acontecendo enquanto ele está preso dentro de uma casa, sem poder sair, porque lá fora é o apocalipse. Muito legal. Fez a lembrar Renata imediatamente. Palottini tem uma dessas. Oi? A Renata Palottini tem uma que é isso. Ah, não conheço, Renato. Que morreu já tem Ah, pouco tempo, mas não, na verdade ela tem duas peças de ficção científica curtas, mas uma é isso, é numa casa à espera do apocalipse. Outras são pessoas ricas num banco, também à espera do apocalipse, só que elas vão se livrando dos pobres, né? E acabam morrendo porque se livrou das pessoas que iam fazer comida e entre outras coisas. Né? hum, Mas, enfim, há muitas. Né? A dificuldade é a percepção dela. Né? Porque dizem que o Brasil não tem ciência, então como é que tem ficção científica? ok. E aí, mais alguma questão? Vini, ok, mal. Ok também. Vitor, olha, muitíssimo obrigado, meu querido, por ter cedido esse tempo para a gente aqui nessa quarta-feira. Foi ótimo. É, vai trazer muita coisa aqui. Eu já deu para imaginar, já sei já que vai. Então, já vou até segurar as ondas aqui. Abriu muitas portinhas aqui para pensar trabalho, pesquisa, enfim, novos caminhos. Muito obrigado, de verdade. Também agradeço, Vitor. Muito obrigado. Muito rico esse tema, muito potente e deixa a gente curioso, assim, em direção à pesquisa sobre a temática. Obrigado. Essa oportunidade. E aí, qualquer coisa, meus contatos estão aí no slide, eu mandei para o Tony, se não quiser passar. Ah, pode Uhum. deixar. Não colocando em nenhum lugar que o pessoal coloque os direitos autorais, porque Aham, as fotos não são autorizadas. Né? sim. Uma dúvida, Vitor. O material que você está pesquisando, você já qualificou, está publicando? Você está no doutorado? Mestrado ou doutorado? Doutorando, Desculpa. doutorado. Ah, e onde que eu encontro o seu mestrado? O meu mestrado foi um assunto completamente diferente. Ah, Né? tá. Na verdade, o meu mestrado foi uma comparada com a literatura contemporânea e uma do século XVIII. E o que eu mais fiz foram artigos, né?
Mas a minha tese, ela é sobre a teoria da ficção científica, né? Um trabalho mais teórico. A pesquisa sobre o teatro, ela é um hobby, né? Na verdade, uma hora eu Ah, publico. Mas tem tipo, eu acho que foi você que organizou aquele volume da Zanzala, não foi? Da revista? Não, não, quem organizou foi o Alfredo Stucker, da Unicamp. Ah, Eu tá. estou nele. O Zanzala, na verdade, uma novela de utopia, né? Muito boa, final, do Santos. Porque seu artigo lá é bacana, tipo, depois eu mando para os meninos também da minha olhada, que esse artigo é bem bacana. Ó, é sobre a Amazônia do Turismo? Ah, sobre aquele que você faz uma pontuada sobre o massofuturismo, daí tem mais biografia sua lá dentro também, né? Acaba que eu não me lembro muito bem, mas é, A gente vai te aquele, procurando, a gente vai te caçando nos lugares, pode deixar. beleza. Aquele periódico é muito bom, por sinal, né? Pode deixar, ok. Então, obrigado, Vitor. obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, Boa Valeu, noite para Vitor. Boa todo mundo. noite. Boa Boa noite, noite. gente. Ok.